ao vivo. Vou esperar o Instagram mandar aí pro pessoal. Começar a chegar as pessoas. Quem vem, vamos lá, minha gente. Hoje tem muito assunto pra gente conversar. O Instagram tá chamando as pessoas, vamos lá. Vamos ver quem tá chegando. Chegou, tá chegando o pessoal aí. Boa noite, boa noite. Vamos mandando pra todo mundo. Vai mandando aí pra quem tá chegando aí. Manda pra quem precisa essa live. Nosso tema de hoje, transição de carreira. A minha transição de carreira, como é que ela foi. Tudo que rolou, tudo que tá rolando ainda, né? Porque faz pouco tempo que eu fiz a minha transição. E aí, Elisiane, é isso aí, vamos entrando, gente. Vamos esperar. Quem tá entrando aí já manda para alguém que precisa ouvir esse conteúdo, que precisa entender um pouquinho mais sobre transição de carreira. Tem muita gente falando sobre isso agora, tem mentorias, tem curso, tem tudo, mas é muito legal vocês procurarem saber aquela pessoa que passou por isso, que viveu isso, que vive isso, né? A transição de carreira, ela não é fácil. A vida de CLT, ela é meio viciante. E eu quero trazer esse conteúdo todo para vocês. Mas vamos chamando o pessoal, quero todo mundo aí. Vou esperar mais gente entrar. Vamos lá. Então, gente, por que eu decidi fazer essa live hoje, falando sobre transição de carreira? O meu nicho, ele é business, ele é negócios, ele é empresas e equipes. E em dado momento da minha vida, eu me senti extremamente infeliz com a minha... Não era com a minha empresa, era com a minha carreira, era comigo. Não tinha nada a ver com a empresa, mas naquele momento eu achei que tinha. Lid, maravilhosa, seja bem-vinda. E aí, o que aconteceu? Senti que eu precisava muito de alguma coisa, mas eu não sabia exatamente o que era. E aí, aconteceu o quê? Aconteceu o Covid, aconteceu que eu fiquei bastante doente na época do Covid. Eu demorei bastante tempo para voltar a trabalhar, porque eu tive uma trombose na época do Covid, foi uma coisa bem trash, bem difícil. E aí, o que aconteceu comigo? Eu decidi que aquilo não era mais para mim, que aquela vida da CLT já não estava mais me dando o retorno que eu queria, que eu precisava, que eu necessitava. Eu necessitava de mais, eu necessitava de ajudar as pessoas, eu necessitava de me ajudar. Para você ter uma ideia, a sensação que eu tinha quando eu trabalhava na CLT era de que eu era uma pessoa presa. A sensação de prisão era tão intensa que eu cheguei a colocar uma das minhas senhas era eu livre, porque eu queria ser livre. Eu me sentia uma pessoa presa. E aí, o que aconteceu? Eu realmente estudei muito, eu me preparei financeiramente, porque eu queria sair da empresa. Mas eu ainda não sabia exatamente como que eu ia fazer, que maneira que eu ia fazer, o que eu ia fazer quando eu saísse de lá. Eu imaginei, fiz um curso de coaching, imaginei que os clientes iam bombar na minha vida, que os meus amigos e colegas iam me ajudar muito. E realmente, algumas pessoas realmente me ajudaram muito. Emocionalmente, eu precisei de muita ajuda. Mas não foi exatamente como eu pensei. E eu decidi fazer essa live hoje porque no último dia 20 fez exatamente 1 ano da primeira live que eu fiz.
Foi um desafio. A live eu nem tirei daqui do feed, ela tá aqui no feed ainda. E aí, o que aconteceu? Eu fiz essa live pra... Eu acho que tinha uma média aí de umas 40 pessoas na live, e que ficou, né, por mais tempo. Na mesma hora eu já comecei a vender, naquela primeira live. Boa noite, Sani linda. Eu já comecei a vender naquela primeira live. E eu já fiz naquela mesma live uma turma para uma mentoria financeira de 10 pessoas, uma turma de 10 pessoas. E eu falei, gente, isso aí é um sinal que a coisa dá certo. Para mim foi um grande sinal, né? Eu tenho uma mentora que me ajuda desde essa época, e ela que me impulsionou para fazer já essa venda na primeira live que eu fiz. Sem nenhuma técnica, não sabia falar direito, estava no meio de uma mentoria de oratória. Então, assim, foi bem difícil, sabe? No começo eu não sabia nem o que eu estava fazendo aqui na internet. E tem uma amiga minha que está aqui assistindo, que ela acompanhou cada detalhe desse meu período de transição de carreira, desse meu período de saber qual seria meu nicho, qual seria a minha especialização. E aí a gente estava até conversando agora há pouco sobre essa live, e ela falou assim, nossa, eu fico pensando assim, quanta coisa que aconteceu, né? Porque eu não sei pra vocês, mas pra mim esse ano já teve assim uns 720 dias, sabe? Porque todos os dias aconteceram muitas coisas na minha vida, e foram coisas grandiosas, coisas boas, coisas não tão boas. Mas eu fiquei também prometi para algumas pessoas que me chamaram no direct de contar como é que foi a fase para descobrir por que eu queria sair da CLT. O que aconteceu? Eu era administradora de uma empresa, e a empresa é uma empresa muito boa, só que o que estava acontecendo era aqui, e eu não entendia que era aqui. Eu entendia que o problema era com o outro, eu entendia que o meu problema era com a empresa. E aí, gente, eu já deixo aqui a primeira dica do dia. Minha primeira dica de hoje é: nunca é sobre o outro. Se incomoda você, muito provavelmente alguma coisa dentro de você é que quer aflorar, é que quer sair daí, é alguma coisa dentro de você que quer fazer mais. É dentro de você. Não é com relação ao outro. E aí, isso me chamou muito a atenção na época, porque eu imaginava que tudo aquilo que eu sentia era culpa de determinadas pessoas, era culpa do processo, era culpa da CLT, que prende muito a gente. Mas quando eu saí da empresa, que eu me vi livre, gente, porque o excesso de tempo acaba te prendendo também. É tanto tempo livre que você tem, que você precisa gerenciar o que você vai fazer. Você precisa gerenciar qual é a estratégia que você vai ter para ter cliente. Você que vai gerenciar como que você vai atender cada cliente. E é muita responsabilidade isso. E a gente imagina que você está preparado para isso, né? Você imagina que, eu sonhei tanto em empreender, então eu estou preparado para isso. Não se engane, necessariamente não, você não está preparado. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então eu sempre fui CLT, eu sempre tive um chefe, eu sempre tive um supervisor. Mesmo que eu tive cargos altos dentro da empresa, mesmo assim eu ainda tinha alguém que mandava em mim, né? Ainda sempre tinha alguém, e eu imaginava às vezes que essa pessoa me atrapalhava. Mas não é bem assim. É bom você ter alguém na qual você presta um serviço. Porque mesmo que você não queira fazer, você vai fazer, porque senão aquela pessoa vai te chamar assim na chincha, vai te encher o saco e você vai querer fazer. Agora, quando você é o dono da sua empresa, quando você é o dono da sua estratégia, gente, é completamente diferente. É você quem tem que correr atrás. É você quem tem que galgar a informação, é você que tem que falar com o cliente, é você que tem que vender. Comenta aqui comigo quem já é vendedor, porque eu não era. Mas comenta aqui comigo, eu sou. Comenta aí. Conversem comigo, gente. Vamos juntos essa live. E aí, teve isso também. Eu nunca me senti vendedora.
Eu nunca fui aquela pessoa que... Gente, meu perfil comportamental é analista. Para quem conhece, sabe que o analista, ele é uma pessoa que gosta muito dos bastidores, é uma pessoa que gosta muito das regras, que gosta de tá no caminho das vendas, né? É complicado pra caramba, eu acho super complicado, né? Agora, mas nem tanto. Sabe uma dica que eu já deixo aqui pra você, Elis? É Elisiane, né? Elisiane, eu já deixo pra você essa dica. Não fique imaginando que você tá perturbando ninguém. A pessoa tá precisando da sua ajuda, do seu produto, né? Tá precisando da sua mentoria. Lise, isso, então tá bom, Lise. A pessoa tá precisando de você. E quando a gente inicia, né, uma carreira nova, você geralmente vai abordar as pessoas na qual você conhece, as pessoas que estão na sua rede de contatos, as pessoas que já, de alguma forma, são seus amigos, seus parentes, enfim. E essa pessoa, ela não tá acostumada a te ver como uma... eu sei como é que é essa mudança. As pessoas não estão acostumadas a te ver empreendendo. As pessoas estão acostumadas a ver você na CLT. No meu caso, as pessoas estavam acostumadas a ver a Fabiana administradora. E aí, gente, tem uma chave aqui que eu quero entregar na mão de vocês. Olha só, eu administradora, eu era uma pessoa extremamente bem-sucedida. Eu tinha muito tempo de carreira e eu trabalhava numa empresa extremamente consolidada. Então, assim, na qual eu ajudei a criar vários processos. Então, eu sempre fui uma pessoa... naquela época, eu era uma pessoa muito bem vista, com muita autoridade de tudo que eu dizia, de tudo que eu fazia. Inclusive, os meus filhos, o meu marido, todo mundo acostumou a me ver assim. E eu também. E eu vou falar, isso faz um bem pro ego. Isso deixa o nosso ego desse tamanho. E aí, do nada, que nunca é do nada, a gente vem e troca de carreira, aos 40 anos de idade. Mudei de carreira, gente, sério, eu tenho 40 anos, gente. Mas tá tudo bem, eu já fiz as pazes com essa idade, tenho até orgulho de dizer que agora eu tenho 40. O que acontece? Eu comecei a ver nas pessoas uma certa decepção. Eles olhavam pra mim e já não conseguiam mais enxergar todo aquele sucesso. É óbvio, gente, eu estava começando uma nova carreira. Só que eu queria aquele mesmo olhar de admiração que eles tinham por mim antes. E aí, uma chave aqui que eu entrego para vocês é essa. Se você decidiu empreender, se você decidiu sair da CLT, se você decidiu ser uma pessoa diferente, se você decidiu mudar de carreira, aquilo que você decidiu, continue se olhando com os mesmos olhos de orgulho. Porque as pessoas, elas vão te olhar diferente. Eles querem de você aquilo que você já tinha quando você era CLT. Então, o que aconteceu comigo por muitas vezes nesse ano? Por isso que eu falo que é um ano que já tem 720 dias. Porque em algumas vezes eu vi um olhar meio que de decepção. Porque eles queriam todo aquele sucesso que eu tinha. Mas esse sucesso é galgado. Eu tinha todo aquele sucesso porque eu trabalhava nessa mesma empresa há 12 anos. Só que mesmo com um salário de 10.000 por mês, mesmo com tantos benefícios, mesmo com tanto orgulho que as pessoas sentiam de mim, eu sentia um vazio muito grande. Era uma sensação ruim, eu já não conseguia mais estar motivada pelo trabalho, que eu amava muito, já não conseguia mais estar motivada pelas pessoas, e era um misto de sentimentos muito ruim. Do nada, assim, vinha um choro na garganta, sabe? E eu olhava para trás e falava, gente, por que eu estou sendo tão ingrata? Eu me achava ingrata de não conseguir valorizar aquilo que eu tinha. Mas hoje eu compreendo que não era ingratidão. Era o meu chamado. Eu quero fazer mais. Eu, Fabiana, compreendo que sim, as pessoas podem ser felizes trabalhando. E que o nosso trabalho foi colocado para nós para que a gente possa fazer a diferença no mundo.
Isso é uma verdade minha, eu acredito nisso e eu levo isso para as empresas na qual eu presto serviço. Eu quero que as pessoas que estejam lá, seja do nível mais baixo ao nível mais alto da empresa, que elas sintam esse orgulho de estar nessa empresa, esse orgulho de fazer parte dessa comunidade ali, daquela empresa. E aí, o que aconteceu? Eu decidi, joguei o chapéu, como dizem algumas pessoas da internet, né? Joguei o chapéu, queimei a ponte, e aí em dezembro eu decidi sair da empresa. Óbvio, gente, eu não saí assim, não deixei ninguém na mão. Eu sou extremamente grata aos meus antigos chefes. Eu acredito que eu cresci muito com eles e hoje eu consigo treinar equipes, hoje eu consigo trabalhar com o que eu trabalho, porque aquelas pessoas me deram base para isso. Então, sou muito grata à empresa na qual eu prestei serviço durante 12 anos. Mas eu decidi sair. Saí lá em dezembro, imaginando que em janeiro eu já ia estar aí com uma agenda lotada de clientes de coaching. Na época eu estava fazendo só coaching. E aí eu imaginei que eu ia estar com a agenda lotada, que eu já ia estar milionária. Não, gente, nem tanto, né? Eu tenho os pés no chão. Mas eu imaginei de verdade que eu ia estar em uma outra situação. Só que os clientes, eles não batem na sua porta. Eles não te conhecem. E alguns que te conhecem, eles conhecem a sua antiga versão. E nem todo mundo consegue acreditar em você de cara. É mais fácil duvidar do que acreditar. E uma das coisas que me fez entrar num sofrimento emocional muito grande foi de confiar às pessoas erradas o meu sucesso ou o decorrer da minha carreira. Eu joguei a responsabilidade do meu sucesso em cima de outras pessoas. E aí eu comecei a me ver com os olhos que eu já comentei com vocês, que eram os olhos de decepção. Eu fiquei decepcionada comigo em determinada fase, porque eu imaginei que eu ia estar ganhando rios de dinheiro. E eu fiz uma reserva financeira muito boa antes de sair da minha empresa, porque eu já tinha decidido sair muito antes, só que eu fui construindo a minha reserva financeira. Mas algumas pessoas que estão aqui sabem, eu estou construindo. Construção no meio de pandemia, tá tudo muito caro. Então a minha reserva, ela durou ainda 6 meses. Uma reserva financeira de 6 meses, na qual eu sobrevivi, não é sobrevivi não, gente, eu vivi muito bem. Só que por que eu coloquei para vocês, assim, no tema da live, a minha transição de carreira, né, como eu passei de funcionária para empresária, mas também tá lá como eu preparei a minha mente para isso. Porque quando eu saí da CLT em dezembro, eu não tinha minha mente preparada para isso, para tudo que ia acontecer. Eu saí da CLT, mas a cabeça de CLT ainda estava em mim. Aquela cabeça daquela pessoa que tem que cumprir horário, 44 horas semanais, aquela pessoa que precisa bater ponto, que precisa bater metas, que precisa, sabe? Isso tudo estava dentro da minha cabeça, mas eu ainda não tinha desenhado a minha empresa. Eu saí da CLT sem desenhar a minha empresa. Então, teve muitas segundas-feiras que foram segundas-feiras de muito choro. Tem alguém que já queimou a ponte, que já jogou o chapéu? Tem alguém aqui me acompanhando? Comenta aqui para eu saber que você passou pelas mesmas situações que eu. E aí, gente, o detalhe é esse, é que eu não sabia, eu não tinha ninguém que tivesse feito isso. Todas as pessoas ao meu redor continuavam CLT, todas as pessoas ao meu redor continuavam vivendo a vida delas. Ai, Elide, muito bem. Sabe o que eu tô passando, sabe pelo que eu passei, né? E aí, o que aconteceu? Eu continuei convivendo com as mesmas pessoas. E essas pessoas, elas não me entendiam, não me compreendiam. E aí eu até deixei um stories que eu falei assim, muitas pessoas se afastaram de mim, muitas pessoas se afastaram de mim. E naquela época eu não entendia, porque eu estava em sofrimento.
E aquelas pessoas não tiveram nenhum tipo de amor por mim, mas não é isso. A sensação que eu tive foi essa, que algumas pessoas se afastaram de mim porque elas não tiveram o cuidado comigo. Eu precisava delas, eu precisava que elas estivessem com a mão estendidas para mim, mas elas não estavam. Porém, eu precisava reestruturar a minha mente. Eu precisava começar a criar a minha mente empreendedora. Então, se você tem o desejo de sair da CLT, de sair do concurso público, porque isso acontece, viu, gente? Eu sei que tem muita gente aí que estuda muito para concurso público, que quer muito... Águia anda com águias, é isso aí, Lid. Que quer muito passar num concurso público, mas eu conheço muitos funcionários públicos que são extremamente doentes porque acreditam na mente deles que eles não podem sair do serviço, que eles não podem largar o trabalho. Então, o que acontece? Se você tem o desejo de empreender, se você tem o desejo de sair da sua empresa, se você tem o desejo, construa isso antes de você sair. Construa a sua mente empreendedora, construa a sua mente empresária antes de você sair da empresa. Porque quando você der o pontapé inicial, você já vai estar caminhando na estrada certa. Quando eu saí da CLT, eu não tinha uma mente empreendedora, eu tinha uma mente seletista. E aí essa mente seletista fazia o que comigo? Em vez da segunda-feira eu pensar, pronto, agora eu tenho tempo de estruturar o meu trabalho. Eu tenho tempo de sentar e ver o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, o que eu quero fazer, como que eu vou contribuir com as pessoas. Não. Eu acordava num sofrimento emocional, num sofrimento mental muito grande. E eu iniciei o meu trabalho pensando assim, como que eu vou fazer os meus 10K? Era só isso na qual eu colocava isso como estratégia. Eu preciso fazer os meus 10K, eu preciso fazer os meus 10K. E aí eu não contribuía, porque eu não tinha clientes, eu não criava estratégia. Eu tinha muito medo do que as pessoas estavam pensando a meu respeito. E muitas vezes eu até julgava que elas estavam pensando isso ou aquilo, e depois conversando com elas, elas não estavam pensando isso de mim. E esse processo, gente, ele demorou alguns meses. E aí eu fui galgando. Mesmo assim, eu ainda sou muito grata, assim, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele coloca as pessoas certas na vida da gente no momento em que a gente precisa. E uma das pessoas que Deus colocou na minha vida foi a minha fotógrafa, a Duília. Ela, além de ser a minha fotógrafa, ela também foi a minha coach. Ela cuidou do meu emocional e às vezes até cuida até hoje, viu, gente? Ela ainda cuida de mim. E aí o que ela fez? Ela me fez acreditar, ela me fez ver, e mesmo nos momentos mais difíceis ela falava, Fabi, tá acontecendo, Fabi, tá dando certo, porque no meu termômetro só daria certo se eu estivesse recebendo lá os 10K, se eu estivesse ganhando lá os 10K, se eu estivesse ganhando lá vários clientes. E ela falou assim, não é assim. Ela conseguia enxergar o meu crescimento como empreendedora e eu não conseguia ver. E aí uma outra coisa que eu fiz de errado também, deixa eu pegar aqui minha colinha. Outra coisa que eu fiz de errado também foi achar que eu poderia mudar o mundo de todas as pessoas. Isso acontece muito com quem faz coach ou até psicologia, né? A gente acaba saindo com um uniforme de super-herói. Lá da faculdade, da formação, você sai com um uniforme de super-herói e você quer ajudar todas as pessoas. E eu queria ajudar todo mundo, eu queria ler todo mundo. Ah, você é o perfil X, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E saía querendo ajudar todo mundo. Alguém aí se identifica, gente? Tem muita gente aqui que é coach, então diz aí se você se identifica. E aí eu aprendi uma lição muito linda que eu aprendi com Jesus. Jesus, ele não ajudava quem precisava, ele ajudava quem pedia ajuda. Isso mudou muito a minha chave. E uma amiga minha, ela falou pra mim um dia, Fabiana, você tá ficando chata. Tudo você quer resolver.
você já tá ficando chata. E eu falei, uau! Na hora eu fiquei meio impactada, fiquei meio triste com ela, sabe? Mas eu pensei, é esse tipo de pessoa que eu quero comigo. Pessoas verdadeiras que falam pra mim o que elas acham de errado em mim. É, desse jeito, Jô. E aí, o que acontece? Eu olhei pra ela e falei, eu quero essa pessoa perto de mim. E foi uma das pessoas que muito, muito me ajudou. Porque, às vezes, sem notar, ela me dava assim, sabe? Umas espadadas assim, né? Desse tipo, né? Você tá ficando... Não dá pra ajudar todo mundo. Mas a gente quer, né? Mas não dá. Então, uma dica também que eu dou aí pra quem quer empreender, seja no nicho que for, ajude somente quem peça ajuda. E como é que a gente pode ajudar quem pede ajuda? Vendendo seu produto para ele. Imagina que eu trabalho com equipes. Se você tem uma equipe que está com algum tipo de problema ou que precisa desenvolver mais, você me contrata, eu te ajudo transformando a sua equipe. Se você vende doces, tem uma querida aqui nossa que vende doces. Se você vende doce e essa pessoa precisa do doce, você vendendo o doce para ela, você ajuda ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente começa um negócio, você quer tanto trabalhar, você quer tanto desenvolver o seu negócio, que você trabalha de graça. Muitas vezes você trabalha de graça. Você só quer estar... Porque isso aí também faz parte da mente seletista. O seletista, ele chega de manhã, ele bate o ponto, né? E aí trabalha o dia inteiro, vai pro almoço, volta, na hora de sair bate o ponto de novo. Então, aquela história de bater o ponto, ele tem aquela mente de que tá com a missão cumprida. Agora, o empreendedor não. Você não tem bater ponto. Você tem uma missão e você precisa cumprir. Muitas vezes você trabalha muito mais como empreendedor do que como seletista. No entanto, porém, quando você é empreendedor, você trabalha do jeito que você gosta, com aquilo que você ama. Nem fica parecendo trabalho, gente. Assim, eu estudo muito, eu tenho vários livros aqui, vocês estão vendo aqui alguns atrás de mim. Eu já comprei alguns outros, porque eu estou criando uma estratégia específica para um cliente. Então, eu estou correndo atrás de estudo, mas não é cansativo, sabe? É maravilhoso. É um ato de amor, Renata. É isso aí. É um ato de amor. Só que, conta aqui pra mim, Renata. Você já conseguiu isso assim de cara? Eu não consegui entender isso. Às vezes, quando eu ia oferecer o meu trabalho pra alguém, a impressão que eu tinha era que eu estava incomodando. E isso me fazia um sofrimento mental terrível, gente. Então, outra dica que eu dou, se você quer empreender, quer largar a CLT, quer largar, sei lá, quer trocar de emprego, busca uma mentoria. Se você tem condições de arcar com uma mentoria, com um curso, com alguma coisa que vai te ajudar, pague. Porque ele muda muito a sua mentalidade. E tá tudo aqui dentro. Sabe quando que eu consegui fazer a minha venda? A minha primeira venda tinha vergonha de vender. A gente tem no início, sabe? Por que será, né, que a gente tem vergonha de vender um produto que vai transformar a vida das pessoas? Não é verdade? E transforma. Ninguém que passou por mim, né? Que passou pelo meu apoio, pela minha mentoria, ou que passou pelo meu coach quando eu era coach, que passou pelas minhas mentorias financeiras quando eu estava trabalhando com financeiro, ninguém ficou do mesmo jeito. Ninguém. Todas as pessoas foram transformadas de algum jeito. Então é sim uma missão. A gente trabalha muito para que as pessoas tenham uma mentalidade diferente, para que as pessoas mudem o seu... Porque enquanto você não mudar, as coisas não andam. E aí eu quero contar para vocês como é que foi a minha primeira venda. Primeira venda do meu negócio em si. Porque quando eu saí da CLT, primeiro eu não tinha nicho, né? Ah, linda! A Lid, ó, gente, a Lid fez uma sessão comigo, ó. Uma sessão só, tá aí dizendo que é prova viva. Então, o que acontece? Obrigada, Lid. Beijo.
Então, eu saí da CLT sem a mentalidade de empreendedora, sem clientes. Eu não sabia qual era o meu nicho, não tinha ideia qual era o nicho que eu ia trabalhar. Saí comprando um monte de cursos, um monte de coisas, gastei muito dinheiro, muito dinheiro. Fiz diversos cursos que me ajudaram? Sim, me ajudam muito. Porém, o que acontece? Se a gente sair comprando todos os cursos e usando todas as estratégias, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque você começa a percorrer um caminho, aí vem outro mentor e te fala outra coisa, aí você começa a percorrer o caminho e vem outro mentor e fala outra coisa. Então, todos os dias você muda de caminho. A ideia é que você já tenha um caminho traçado. E é isso que eu venho trazer aqui para você hoje. É um caminho traçado para que você possa, sim, sair da CLT, planejar a sua carreira. Mesmo antes de você sair. Que você consiga planejar ela agora, antes de você sair. Que tenha data certa para você sair da CLT. Que você já saia da CLT com clientes para sua empresa. Não sofra o que eu sofri. A ideia é que eu traga para você a clareza do que tudo que eu passei. Teve dias, gente, que a minha única companhia foi Bolt José, meu cachorrinho. Por quê? O meu marido, ele me ajudou muito. Ele achou, assim, ele comprou a ideia, né? Os meus filhos acham que eu sou super poderosa, que eu posso tudo, né? Tudo que eu falo pra eles, mãe, você consegue. Você é ótima, mãe, eles são os melhores. E o meu marido, ele falava pra mim, ele não acreditava, mas ele falava assim, não, mas eu tô contigo, eu tô com você, eu tô com você. Sabe aquele crédito assim, dê o que dê, eu tô com você. E isso pra mim foi fundamental. Só que os meus momentos de choro, os meus momentos de tristeza, de angústia, eu não podia mostrar pra ninguém. Porque se eu mostrasse a minha fraqueza, a minha fragilidade pra eles, como é que eles iam se sentir? Inseguros. Isso eu pensava na minha cabeça. E por muitas vezes eu sentei aqui e chorei. Todos eles iam trabalhar, iam pra escola, e eu sozinha em casa me pegava chorando mesmo, assim, imaginando o que seria da minha vida, sabe? E eu até me emociono um pouco, porque por alguns motivos, alguns momentos eu também não acreditei. Eu passei a imaginar que não ia mais dar certo, sabe? Mas o que me perguntaram hoje na caixinha de perguntas é: como é que você conseguiu manter o seu emocional? Foi pela fé. Um dia, eu espero, não sei se todos aqui acreditam em Deus, eu acredito muito. E um dia eu fui para a igreja, busquei de Deus ali uma guia, uma orientação. Estão me ouvindo? Deu uma pausa aqui. E eu busquei de Deus ali uma orientação, uma visão, um caminho, num momento de muito desespero. E a palavra foi aquela primeira de Josué: tenha bom ânimo, né, que eu sou contigo. E aquilo para mim foi um gás, assim, uau, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E aí, eu comecei a vender a minha mentoria para as empresas. Eu achei o meu nicho, sabe, assim, porque quando você entende qual é o nicho que você vai trabalhar, quando você entende para quem que você vai vender e o que você vai oferecer, aí sim, aí a coisa começa a verdadeiramente acontecer. É só aí que verdadeiramente acontece. E eu conto para vocês que para mim começou a acontecer de verdade mais ou menos em meados aí de julho. Então, de dezembro a julho, eu vivi uma mentalidade de muito sofrimento. De muito sofrimento. Eu tive momentos assim de angústia profunda mesmo, sabe? Porque é muito difícil quando você ganha R$1.000 por mês, você tem uma mentalidade de quem ganha 1.000. Quando você ganha 5, você tem uma mentalidade de quem ganha 5. Quando você tem 10, você tem uma mentalidade de quem ganha 10 e assim por diante. E você mudar essa mentalidade para baixo é muito difícil. Porque eu tinha uma reserva financeira de 6 meses, mas não era uma reserva financeira ganhando meus 10 mil por mês. Era uma reserva menor.
E eu vou falar, gente, eu sou uma analista, eu sou especialista em finanças. Então, a gente que é especialista em finanças, a gente não gosta de tirar o nosso dinheiro para... O dinheiro que está investido, a gente não quer tirar ele para viver. A gente quer tirar ele para algum objetivo. Eu gostava de tirar o meu dinheiro no dia de comprar roupa, porque eu tinha investimentos para comprar roupa. Eu tinha investimentos para viagem. Então, assim, eu não gostava de tirar o meu dinheiro, de vender as minhas ações, né? Eu tinha ações na bolsa para minha aposentadoria, eu não queria tirar elas antes da aposentadoria. E eu tive que mexer nisso tudo para conseguir me manter nesses 6 meses, até que... Deixa eu ler aqui... Caindo a dona do emprego, é isso aí. É isso aí, Elis. É muito difícil, gente. A gente entender que agora a gente é empreendedora, entender de fato que agora a empresa depende da gente, depende de você, sabe? E aí você pensa assim, você tá lá na CLT, você tem o seu salário fixo todo mês, e você olha na internet muitas vezes e vê as pessoas vivendo da internet, se dando super bem, mas tudo isso é uma construção. E se você pode começar a construir ainda na CLT, faça isso. Faça isso. Porque quando você sai, quando você faz como eu fico olhando hoje em dia, sabe? Tem uns players que eu sigo e eu entendo o que eles falam, mas assim, quando eles falam assim, queima a ponte mesmo, joga o chapéu, larga tudo. Beleza, larga tudo. Mas e se você não tem uma mentalidade suficientemente preparada para isso? Eu acredito que tem que ter. E se você puder ter um acompanhamento emocional, psicológico, de coach, de mentoria, tenha. Tenha, porque é um processo complicado. A gente recebe muitos nãos e não são nãos assim, vamos ver mais pra frente. Não são nãos que às vezes a pessoa debocha de você. As pessoas te ignoram. Eu não estava acostumada a ser ignorada. Eu era administradora de uma clínica de grande porte. Eu não estava acostumada a ser ignorada, mas em muitos momentos eu fui, como empreendedora, eu fui completamente ignorada. E ignorada às vezes por pessoas que eu imaginava que seriam as primeiras que abririam a porta para mim. Então você tem que estar preparado emocionalmente para passar por um processo assim, se você quer empreender. E você tem que estar alicerçado com grandes pessoas. Você tem que estar rodeado de pessoas na qual vão te ajudar. Aquelas pessoas que vão conseguir fazer com que você vá caminhando para frente. E não pare, não vá para trás. Tem algumas pessoas que são chave. A minha família precisou estar segurando na minha mão, porque nos momentos de fraqueza, nos momentos de tristeza, nos momentos de desespero, de desafio, eles foram o meu alicerce. E você vai precisar de pessoas que te alicercem. Ou de pessoas que estão vivendo o mesmo momento que você. Hoje, eu pago uma mentoria, eu estou numa mentoria que é maravilhosa, da Diana Rodrigues, que é própria para o meu meio, para o meu nicho, e fez muita diferença na minha vida, muita. E estou numa comunidade que ela também oferece nessa mentoria, para que eu possa conversar com mais pessoas que estão passando pelo que eu estou passando. Isso é tão sério, gente, que eu tenho uma grande amiga que é dona de uma agência maravilhosa de viagens. E nos primeiros dias dela, ela conseguiu fechar um pacote bem grande, assim, uma coisa bem grande. E eu lembro de olhar nos olhos dela e ver um grande desespero. Um grande desespero. Sabe aquele sentimento de impostor? Foi o que eu vi nos olhos dela. Mas eu olhando de fora, eu tinha completamente certeza de que ela ia dar conta daquilo ali brincando. E ela olhava para ela e se achava muito pequena para aquilo. E eu olhava para mim também, quando eu fechei o meu primeiro cliente high ticket, né, que a gente chama de ticket alto, eu também tremi. Na frente do cliente eu fiquei assim, plena, mas atrás do cliente eu dei aquela tremida, porque eu falei, será que eu vou dar conta desse desafio, né? Agora sou só eu, e eu consegui, eu dei conta. E a coisa tá acontecendo. Hoje eu não vivo mais da minha reserva. A reserva acabou, gente, eu usei ela todinha.
Mas hoje, graças a Deus, eu já me mantenho com o que eu recebo dos meus clientes. Então, o meu negócio já vive. Não sobrevive, ele vive agora, né? Agora eu consigo pagar mentorias com o dinheiro da empresa, eu consigo arcar, custear, eu já fiz viagens pela empresa, já consegui treinar empresas fora de Brasília. E assim, é fantástico você galgar os frutos. E hoje eu me enxergo muito mais forte, extremamente mais forte do que eu estava antes. Mas é aquilo, vivendo todos os dias o seu propósito. É vivendo... Aí, Fabiana, propósito é coisa de coaching. Cara, como é que você vive a vida sem ter um propósito? Sabe? Agora eu te deixo aqui uma pergunta. O que você quer? O que você quer pro seu futuro? A gente já tá caminhando de novo para um final de ano. Um ano muito, muito tumultuado. Pelo menos para mim foi um ano intenso pra caramba. E o que você quer? Quais são os seus planos para o futuro? Você quer continuar aí nessa empresa que você se sente completamente desmotivado, que no meio do dia, do nada, vem um choro na sua garganta, que às vezes você se sente sufocado, que você acorda de manhã e fala, cara, eu não aguento mais essas pessoas ao meu redor. Amém, Sânia, amém. Você tem que saber, eu sei o que eu quero. Eu tenho, na minha frente aqui, tem um mural dos sonhos. E todos os meus planos, eles estão ali com data para ser realizados. Que foi assim que eu aprendi. Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero para 2023, para 2024, 2025. Eu sei quanto custa o que eu quero. Eu sei aonde eu vou procurar o que eu quero. Então eu pergunto para vocês que estão me assistindo aí. Você sabe o que você quer? Você vai continuar nessa empresa ou você vai empreender? Você vai trocar de emprego? Você vai passar no concurso? O que você quer? Me responde, gente. Fala comigo aí enquanto eu bebo uma água. Eu vou ler aqui um pouco dos comentários, ó. A Elis disse que tem uma loja de personalizados em casa, né? Já tem 1 ano. E só agora que tá caindo a ficha que ela é uma dona da empresa e empreendedora. É isso aí. E ela não largou a CLT. E, Elis, me responde aqui. Você já tem data para sair da CLT? Me responde aqui se você já tem. A Renata, é extremamente importante o ambiente e apoio das pessoas que estão na mesma jornada. Sim, gente. Ela apaga. Ó, tem gente querendo passar em concurso. Final do ano, olha só, gente. A Elis vai sair da empresa que ela já está no final do ano. Parabéns, parabéns. Porque agora você já tem estrutura e já... Gente, eu acho que a mentalidade ela é mais importante do que a estrutura. Porque quando você não tem a mentalidade de empreendedor, quando você não tem a mentalidade daquela pessoa que vai empreender, que vai fazer acontecer, que vai vender se precisar, você não vai para frente. Não adianta, o seu negócio não vai para frente. Você que leva o seu negócio para frente. Ele só vai depois que você tiver a mentalidade necessária para que ele aconteça. E aí, gente, eu vou trazer para vocês aqui hoje uma oportunidade única, porque não é exatamente o que eu quero fazer, mas eu vou trazer aqui para vocês uma oportunidade. Por quê? Porque eu passei por muitas coisas nesse ano. Eu chorei, sabe, Roberto Carlos? Eu se chorei ou se sorri, o importante é que emoções, eu vivi muitas emoções, gente. Uma gangorra de emoções o tempo todo. E isso faz um mal danado pra gente. Isso causa frustrações. Eu tenho, graças a Deus, uma rede de apoio muito boa, mas e quem não tem? E quem não tem? Se você quer empreender e não tem esse apoio todo. Então eu venho trazer para vocês uma solução. E a solução é uma mentoria bem curtinha, porque eu sei que as pessoas não... Eu tenho um curso digital e eu vendi esse curso para algumas pessoas,
pouquíssimas delas, elas pagaram o curso, compraram, pagaram, e pouquíssimas delas concluíram o curso. Poucas delas viram o curso até o final. Então, o que eu pensei aqui trazer para vocês? Uma mentoria curtinha, na qual vocês vão ter acesso a... Vocês vão ter acesso, não. Nós vamos juntos formatar a sua saída da CLT ou a sua estruturação financeira para que você possa sair da CLT. Aí a gente vai trabalhar nessa mentoria o seu emocional e o seu financeiro. Porque você precisa trocar essa mentalidade para que a coisa comece a vingar. Quem se interessa, digita aqui eu. Quem interessa, digita aqui eu. E eu vou te mandar um direct dizendo exatamente como que vai ser essa mentoria. Vai ser uma mentoria de 1 mês, ao vivo, pelo Zoom, aqui comigo. São somente 20 vagas, porque não dá para trabalhar com mais do que isso online. Para mim é muito complicado ainda. São só 20 vagas. As mentorias, elas vão ser ao vivo, mas elas vão ficar gravadas, né? Porque tem muita gente que não consegue assistir ao vivo, mas fica gravada. E o legal dessa mentoria é você estar num grupo onde outras pessoas estão passando pelo mesmo que você está passando. Ali você pode trocar experiência, ali você pode fazer amizade, ali você pode conversar com outras pessoas, entende? Você vai ter acesso a outras pessoas que estão passando pelo mesmo que você está passando, e você vai ter acesso a mim, que passei por tudo isso que eu contei pra vocês. Quem chegou aqui viu. Gente, foi perrengue em cima de perrengue, muita frustração, mas eu acredito que tudo isso aconteceu pra mim como uma grande, grande oportunidade. Foi uma oportunidade de eu crescer tanto como pessoa, como empreendedora, como quem tá aqui de frente pra vocês na internet. Vocês não têm ideia de 1 ano atrás o sofrimento emocional, sistêmico, que foi gravar uma live. Muito. O medo de errar, o medo das pessoas me acharem ridícula, o medo das pessoas não gostarem de mim. E eu comecei o Instagram, e o meu Instagram ele é pequeno ainda, ele tem poucas pessoas porque ele é 100% orgânico. Eu não invisto nada em tráfego ainda. Eu vou começar a investir, mas ainda não invisto nada em tráfego. E eu comecei o meu Instagram com uma conta de 200 pessoas. E hoje, com menos de 1 ano, eu tenho um Instagram de 900 e poucas pessoas. Acho que esse mês ainda a gente já bate os 1.000, as primeiras 1.000 pessoas. E o meu engajamento é muito alto, né? São 1.000 pessoas, mas pessoas que engajam, que estão ali sempre comigo, que falam comigo. Eu acredito, assim, que foi uma vitória sem tamanho. Muito trabalho, muito estudo, errando e aprendendo. Mas eu tenho muito conteúdo que eu já posso te passar. Se você quer sair da CLT, se você quer empreender, se você quer começar um negócio, eu não tenho dúvida que... Ah, Fabiana, mas você é a melhor? Não sei, mas eu fui a melhor possível pra mim. E eu não digo mais, teve alguns amigos meus que começaram a empreender olhando de longe. Que às vezes olham e falam assim, cara, eu me inspiro mesmo na sua coragem. Porque, gente, fala sério, quem é que tem coragem hoje de deixar um salário de 10 mil reais, mais de 10 mil reais por mês, 12 anos de trabalho, uma empresa sólida, uma carreira sólida, respeitável, para mudar completamente? Eu não fiz isso para falir, eu não fiz isso para parar, eu fiz isso para crescer. E eu vou contar aqui para vocês que eu acabei de fechar um cliente com um produto de um tamanho médio por 12 mil reais. Um cliente. Então, assim, é uma vitória muito grande, sabe? Foi um ano de muitas coisas, mas eu acredito, pela fé mesmo, que o ano vai findar com mais vitórias do que luta. Porque as lutas vieram para me fazer crescer, para me fazer chegar aqui. E se você em algum momento, sabe, já passou pela sua mente,
sair do seu trabalho, já passou pela sua mente mudar de carreira, ou passar num concurso público, ou mudar mesmo assim completamente, o que eu tenho para te dizer é isso, acredita. Mesmo quando você olha para frente e não vê nenhum caminho, sabe? Porque quem vai fazer esse caminho é você. É como se naquele momento que eu saí da CLT fosse me entregue na mão uma foice, sabe? E tivesse na minha frente uma mata fechada. Quem tava para fazer o caminho era eu. Eu tinha que olhar e ver o caminho que eu ia seguir. E detalhe, é você quem tem que ver. É você quem tem que pegar sua foice e fazer ela funcionar. Porque outras pessoas não vão ver esse caminho. Muita gente me chamou de louca. Falou, você é uma louca. Como é que você larga o seu emprego e vai ser coach? Ninguém sabe nem o que é coach na vida. Só que essas pessoas esqueciam que eu não sou simplesmente uma coach. Eu sou uma administradora, eu sou uma mãe, eu tenho pós-graduação em gestão de projetos. Eu tenho 12 anos de experiência em gestão de pessoas, em gestão de conflitos, em situações difíceis. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha. Tudo isso me trouxe aqui, tudo isso sou eu. E o que você é? Você é tudo isso também. Então, se você começar hoje do zero um negócio, você não começa do zero a vida. Você já é tudo que a vida te trouxe até aqui. E aí você pode criar o seu negócio com base em tudo aquilo que você é. E eu uso tudo que eu tenho para os meus negócios. Hoje eu não tenho... A CLT, ela era uma caixinha que me colocavam, me encaixavam naquela caixinha e eu não conseguia sair. Eu não tinha autonomia, eu não podia falar. Hoje eu uso tudo que eu tenho para transformar equipes. Eu uso tudo que eu tenho, que eu sei, para transformar pessoas, para transformar vidas, para melhorar a vida das pessoas, para que as pessoas possam ser felizes. Gente, eu acordo de manhã cantarolando, feliz da vida, porque eu tô indo trabalhar. Por quê? Porque eu tô fazendo o que eu amo, o que eu acredito. E eu tô construindo o meu caminho. Então eu quero saber de vocês aí. Quem é que tá construindo o caminho também? Eu sei que tem empreendedoras aqui, que tem grandes pessoas de sucesso aqui. E eu quero saber de vocês aí, ó. Conta pra mim um pouquinho da história de vocês. Já teve gente que falou aqui que vai sair no final do ano, da CLT, já tá empreendendo. Tô orgulhosa de você, Liz. Trabalhadora da Luz, com certeza. Trabalhadora da Luz, gente, é o nome da comunidade da Diana Rodrigues. E eu faço propaganda mesmo, gente, porque ela mudou minha vida. Assim. Está na construção. É sim, mas você já é um sucesso só por você ter a coragem. Sabe, essa semana eu ouvi uma coisa do Thiago Brunet, que é uma outra autoridade que tem me ajudado muito, muito. E o Thiago Brunet, ele tá todos os dias na internet, no YouTube, e quem puder, assiste, porque muda muito, sabe? Assim, quando você tá mais pra baixo. E eu ouvindo ali uma palestra dele, ele falou assim que as pessoas que não têm coragem de fazer o que você fez, muitas vezes vão te criticar. E a crítica delas te machuca. Mas simplesmente é porque você teve mais coragem que elas. Entende? Então, pra mim, fez muito sentido, sabe? E eu entendo que as pessoas conheceram uma outra versão da Fabiana, uma outra versão da minha carreira, mas eu tenho muito orgulho da carreira que eu construí até aqui. E eu entendo plenamente que daqui a um ano eu vou estar aqui contando grandes histórias para vocês. Eu profetizo isso pela fé, né? Construindo ainda as minhas ideias em empreendedorismo. Isso aí, Joelma. É você começar, sabe? Eu acredito que você precisa começar. E você não precisa sair do seu trabalho. Não, gente. Linda, Esiane. Gente, a Esiane é minha cliente, uma pessoa super VIP, de palmas, maravilhosa. A equipe dela, linda, que eu amo demais. Eu estou arriscando para o campo de desenvolvimento humano. Adoro desenvolvimento humano, Elis. O que acontece, gente? Eu entendo que não é fácil
Mas eu também não fico colocando na minha cabeça que é difícil, não. Você acredita? Você tem embasamento? Você está estudando? Você está correndo atrás? Se você está correndo atrás, se você acredita... Porque assim, eu entendo muito que a gente é digno do que a gente faz. Se você trabalha bastante para aquilo, e trabalhar bastante não quer dizer horas trabalhando, mas trabalhando certo, você com certeza vai ter o sucesso que você deseja. Mas você precisa trabalhar certo. Porque no meu início de trajetória, eu comecei a trabalhar muito. Eu ficava dentro desse escritório aqui, que ainda é no quarto do meu filho, porque a minha casa está construindo. E lá na outra casa eu vou ter o meu escritório só para mim, né? Hoje, esse aqui é um escritório só para mim, mas foi montado. Tive que expulsar o meu filho do quarto dele, enfim. A gente faz de tudo para empreender. E aí o que acontece? Se você de fato trabalha certo, a coisa acontece. Porque enquanto eu trabalhei errado, a coisa não aconteceu. E eu trabalhava muito. Eu chegava a ficar 14, 16 horas dentro do escritório trabalhando. Só que trabalhando errado. Então, se você quer fazer da forma certa, busque sim uma mentoria. Estou trazendo para vocês uma oportunidade única, única. Eu só estou fazendo isso porque faz um ano que eu saí da CLT. É uma promoção de aniversário. Eu tenho uma outra mentoria que eu vou lançar agora na Black Friday, né? Mas como eu vi essa necessidade, algumas pessoas conversaram comigo, então eu decidi e falei assim, vou fazer porque eu quero que as pessoas sejam felizes e eu quero ter mais empreendedores nesse mundo, mas de uma forma certa, não sendo irresponsável com a sua saúde mental. Então, voltando lá, gente, mentoria, algumas pessoas aqui já disseram eu, mas o link também já está na bio. Gente, olha só, essa mentoria, no mínimo, ela deveria custar aí R$497, R$997, porque ela já transforma. Você vai sair dessa mentoria com a data para você sair da CLT, com a data para você montar o seu negócio, para você começar o seu negócio. Você vai sair dessa mentoria já com tudo estruturado. Porque eu vou trazer para você tudo que eu passei, toda a estrutura que eu não tive, que eu tive que criar no sofrimento, eu vou trazer ela para você, já prontinha para que você organize a sua vida e monte a sua história daqui em diante. E já comece 2023 diferente. Porque eu decidi que 2021 ia ser o melhor ano da minha vida. Eu decidi isso em fevereiro. Em fevereiro eu escrevi, eu tenho uns murais, e eu escrevi no mural, 2021 vai ser o melhor ano da minha vida. E em 2021 eu estruturei a minha vida financeira para que eu pudesse sair da CLT, em 2022 eu já estava empreendendo. Porém eu sofri muito porque eu não fui orientada da forma certa. Não fui orientada da forma certa. Então, gente, essa mentoria, deixa eu pegar minha cola aqui, né? Ela tem data para começar. Dia 7/11, a gente vai ficar junto durante um mês. Você vai ficar junto com outras pessoas que estão na mesma proporção que você, que estão com o mesmo critério que você, para você começar a mudar de vida. Tá certo? São só 20 vagas. E detalhe, gente, deu a louca mesmo, assim, sabe? Antes da Black Friday eu já lanço um negócio desse. Não é pelo dinheiro. Não é pelo dinheiro. Porque se fosse pelo dinheiro, eu cobraria os 497. Eu tô fazendo isso porque eu não quero que as pessoas sofram o que eu sofri. Eu não quero você sentado no chão da cozinha chorando abraçada com o cachorro. Porque era o meu consolo, era o meu cachorrinho. Então eu não quero que vocês passem por isso. Por isso, tô colocando para vocês uma mentoria de um mês comigo, ao vivo. Porém, ela vai ficar gravada, você vai ter acesso às aulas para assistir 2, 3 vezes, quantas vezes precisar. Por 12 vezes de R$21. Um pouquinho mais de R$21. 21 e alguns centavos. 12 vezes de R$21. Gente, fala sério. Fala sério. As inscrições são só até amanhã, tá? Porque só são 20 vagas, não vou fazer isso outra vez. Não vai ter outra turma dessa, porque já agora, na Black Friday, vai ter uma mentoria para líderes.
Então, é oportunidade única que eu deixo para vocês. O link tá lá na bio, só vai ficar na bio por 24 horas. Vai lá, analisa, né? Se você quiser pagar à vista, tem desconto. Fica por R$197 à vista. E assim, é único esse valor, é único. Eu espero de todo o coração que eu tenha ajudado vocês com a minha história. A minha história é essa, até agora. Eu tenho certeza plena e absoluta que daqui até o final do ano nós vamos contar várias histórias juntos. Histórias de muito sucesso, porque tem muita gente que acha que por ser servos de Deus, por ser crente ou por ser cristão, não pode ter sucesso na vida. Pode sim. Porque os grandes nomes da Bíblia só estão lá porque tiveram sucesso. Sucesso na fé. E isso não quer dizer que você não pode ter sucesso na sua carreira, na sua vida, que você não pode fazer a diferença na vida das pessoas através do que você é, da sua profissão. E eu entendo plenamente, verdadeiramente. Vai ficar gravada, Silvia? Vai sim. Vou deixar gravada. Eu acredito sim que as pessoas podem ser felizes no trabalho e fazer a diferença no mundo através do que elas fazem. Quer ver só um detalhe disso antes da gente encerrar? E se alguém tiver alguma pergunta, vai começando a escrever aqui para mim. Mas eu vou deixar aqui para vocês uma ideia, sabe? Tem muita gente que fala assim, como é que eu vou mudar o mundo? Eu sou recepcionista. Como é que eu vou mudar o mundo? Eu sou telefonista. Como é que eu vou mudar o mundo? Eu sou... Enfim. E eu entendo que as pessoas podem sim mudar o mundo através do seu trabalho, do seu entregar, do seu servir todos os dias. Umas pessoas que mudam muito o meu mundo e melhoram muito são as pessoas que recolhem o lixo, né? Eles têm todo um trabalho para recolher aquele lixo, um trabalho árduo, eles correm muito. Eu tenho um amigo meu que trabalha nessa área e ele trabalha muito, né? Ele corre ali cada vez mais, mas são pessoas que melhoram o nosso mundo. Então, se você acredita que você não pode mudar o mundo de ninguém, pensa bem. Muitas vezes com um sorriso, com um olhar, com um se doar, você está melhorando o mundo das pessoas. Tudo bem, gente? E aí, como é que foi até aqui? Gostaram? Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma pergunta? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está dizendo aqui. Estou arriscando para o campo de desenvolvimento humano, adoro desenvolvimento humano, acredito que ninguém vai longe, ninguém vai para lugar nenhum sem desenvolver a sua mente. Obrigada, Esiane, amém, né? Com certeza, inspiração, obrigada, Renata. A live vai ficar gravada sim. É isso aí, Lid, uma pessoa de cada vez. Você pode sim transformar a vida das pessoas uma por vez, todos os dias, através do seu trabalho. Agora, se você já jogou o chapéu como eu, já queimou a ponte e tá naquela fase de não ter nenhum cliente, se você tá naquele momento de desespero, de muitas vezes não saber como é que você vai pagar os seus boletos, de saber como é que você vai fazer, né, na vida, uma dica que eu te dou é não desiste. Não desiste. Quando você desiste, você diz para o universo, para o mundo, para Deus que você não quer mais isso. Então a primeira coisa é não desiste, corre atrás. Continua, mesmo com muita dificuldade. Continua. Sabe, vai atrás daquele outro cliente. Não se alguém te disse não leva pro lado pessoal não. É porque ele não estava precisando de você naquele momento, mas pode ser que em um outro momento ele pode precisar de você. Não desista. De verdade, isso não é frase de caminhão de coach, isso não é frase motivacional. É porque todas as grandes pessoas, todas as pessoas que conseguiram, é porque elas não desistiram. Fato. Isso é fato. Imagina só os grandes cientistas, né? Que desenvolveram grandes projetos tecnológicos. Com certeza o primeiro não deu certo. E se der a chance de errar, é errando que a gente continua, que a gente faz de novo e tá tudo bem, você tem esse direito. Principalmente sendo você o dono e a dona da sua empresa. Você tem o direito de errar
E se você errou, volta atrás, corrige. Imagina aí onde é que você errou. Bola pra frente. Continua. Tá legal, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado. O link tá lá na bio da mentoria. Bem baratinha, quase que de graça essa mentoria. Quem se interessar, o link tá na bio. Se tiver com alguma dúvida, me chama aqui no direct. Eu explico tudo pra vocês direitinho. E espero vocês. Na próxima segunda tem live de novo. A partir de agora, toda segunda vai ter live. Porque a minha mentora falou que eu preciso fazer essas lives. E gratidão por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Um beijo pra todo mundo. Gratidão.